Oi, meu nome é Maísa e no vídeo de hoje a gente vai de tag literária. Eu vi essa tag lá no canal do Shanahan Bulcão, o Me Acabei de Ler, é uma tag original dele, e ele vai falar então de livros que são 10. Personagens incríveis, capas lindas e alguns livros que não foram tão bons assim. Gostei da tag e resolvi trazer para vocês. Já te convido a responder também essas perguntas, seja aqui na caixa de descrição, no seu canal, no seu Instagram, e aproveito para te convidar para se inscrever no canal, para curtir, para compartilhar, para me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Scoob e lá no Twitter também. Eu tentei trazer apenas um livro para cada uma delas, mas eventualmente vou dar mais de uma indicação. Bom, a primeira pergunta é: protagonista 0, antagonista 10. Um livro em que o antagonista rouba a cena. Quando ele fez essa pergunta, de cara eu me lembrei de um personagem e que foi o mesmo que ele acabou trazendo, que é o Darkling, lá da trilogia Grisha. Realmente o Darkling é um vilão completo, perfeito, e que ficou mais incrível ainda depois que a gente vê ele prontinho lá na adaptação na série da Netflix. Talvez eu seja uma das poucas pessoas que tenha gostado do final da trilogia, mas mesmo assim eu me rendo ao charme, ao carisma do Darkling. Para ser diferente dele, eu resolvi trazer um outro livro, que é Renegados. É uma trilogia da Marissa Meyer, publicado pela editora Rocco. Aqui a gente tem um mundo em que algumas pessoas começaram a desenvolver habilidades especiais, habilidades as mais diferentes. Então, seja conseguir colocar as outras pessoas para dormir, transformar as pessoas em marionetes, enfim, habilidades as mais diversas. Claro que a gente sabe que isso pode dar muito errado, não é à toa que a gente sabe que dê poder para alguém para você ver quem que essa pessoa é de fato, e o mundo acabou em guerra. Algumas dessas pessoas com habilidades resolveram tomar frente, acabar com aquela guerra e definir como que esse mundo passaria a funcionar a partir de então. Alguns anos se passam e a gente tem então agora 2 protagonistas. O primeiro deles, o Adrian, ele é filho de um desses super-heróis que são os Renegados, que tomaram a frente aí e que decidem para onde o mundo caminha a partir de então. Ele entende que o mundo precisa de ter lei, precisa de ter ordem, mas de vez em quando ele fica um pouco receoso com algumas das decisões tomadas por esse grupo. A outra personagem é a Nova. Ela é do grupo que perdeu a guerra e ela tem uma sede de vingança muito grande. Tanto que ela acaba se misturando, se juntando aos Renegados, porque ela quer destruir esse grupo de todas as formas. Apesar de ser uma personagem difícil da gente gostar logo de início, ela tem algumas questões interessantes, porque querendo ou não, os Renegados tiraram o livre-arbítrio, inclusive das pessoas que não têm habilidades especiais. Essas pessoas são tratadas ali como alguém que não tem entendimento do que seja melhor para eles. Então acho que a Nova, ela rouba a cena. O segundo livro já foi lançado e o terceiro livro, que se chama Supernova, vem agora no mês de julho. Então eu gosto muito da Nova, acho que ela é uma antagonista que realmente rouba a cena. E tem 2, o nota 10 entre os últimos, o favorito entre as 10 últimas leituras. Favoritei alguns livros entre as últimas 10 leituras, mas eu queria mostrar para vocês um livro que eu já comentei recentemente, que é Fúria Vermelha, do Percy Brown, publicado pela editora Alt. Por que eu trouxe esse livro? Ele não foi 5 estrelas, mas ele é uma distopia. Eu adoro distopias porque elas vão trazer discussões que são muito pertinentes e que muitas delas se encaixam perfeitamente no nosso mundo. Eu tinha comentado num vídeo anterior que eu achei que ele começou num tom bastante alto e de repente ele teve uma queda. Mas o Daryl, que é o protagonista, ele me faz acreditar que essa trilogia vai ser muito maior. E o final realmente foi surpreendente, eu gostei muito do final. Já comecei a ler o segundo livro, Filho Dourado, que tá interessante, ele tem uns desdobramentos aí, mas eu tô só no início do livro. De qualquer forma, eu acabei favoritando, porque eu adoro distopias, mesmo distopias jovens. E também porque eu acho que é uma trilogia promissora. Então fica aí Fúria Vermelha. Terceiro item, menos 10. Um livro com nota negativa. Eu já comentei algumas vezes aqui no canal que eu não gostei de forma nenhuma de A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante. Talvez eu não seja adulta o suficiente para ler esses livros. E eu já comentei que eu acho que ele é um livro que tem pessoas muito tóxicas. Todas as pessoas são tóxicas, ninguém salva. Apesar de gostar de livros de distopia, em que a gente vai falar de guerras, de governos corruptos, a gente tem pessoas tóxicas nesses livros, mas a gente tem pessoas que são solares. Eu gosto da presença de ao menos um personagem solar. E eu gosto de finais
que tenham ao menos um final agridoce. Ele não precisa ser perfeito, finais perfeitos não existem, mas eles terminam com esperança ao menos. E A Vida Mentirosa dos Adultos, na verdade, não tem nenhum final. Ele vai virar série, filme, se não me engano. Eu sei que tem uma legião de fãs de Helena Ferrante. Eu só li esse livro dela e, infelizmente, não gostei. E talvez eu não tenha maturidade de fato para esse livro. Não é à toa que eu gosto muito de ler livros jovens. E por conta disso, por falar em livros jovens, eu acabei trazendo Paixão, da Lauren Kate, uma publicação da editora Record. É o terceiro livro de uma série que começa com Fallen. E eu gostei de Fallen, eu gostei do segundo livro, que é Tormenta. Mas esse livro, a sensação que eu tinha é que eu estava num labirinto circular ainda por cima, porque eu não saía do lugar. Então começava uma cena, terminava da mesma forma, começava de novo, terminava da mesma forma, e ele vai revivendo essa mesma cena de tantas maneiras que me irritou. Confesso que eu terminei esse livro de pirraça e fui ler o quarto livro, que é Êxtase. Gostei do final, mas eu já estava tão chateada com tudo que aconteceu aqui que me deu preguiça. Tanto é que na última avaliação que eu fiz dos livros, eu resolvi tirar essa série e coloquei lá na minha lojinha do Shopee para vender, porque realmente eu não gostei de Paixão. Quarto item, nota 10, uma capa sem defeitos. Tem muitas capas belíssimas entre os livros que eu tenho na estante. E foi muito difícil escolher. E eu tentei pegar algumas dessas capas que talvez sobressaíssem, mas eu sei que eu deixei muita capa bonita para trás. A primeira delas é Orgulho e Preconceito, da Martine Claret. Eu adoro as capas que a Martine Claret deu para os livros da Jane Austen. E são caprichados, todos eles também têm corte colorido, tem fitilho. Eu já vi alguns livros em capa dura que não vem com fitilho, acho isso um desperdício e faz falta, né? Eu acho que o fitilho, ele é um carinho a mais que a gente vê no livro. Então gosto muito das capas da Martine Claret, sobretudo essas da coleção da Jane Austen. Também gosto muito das capas da Plataforma 21. Trouxe para vocês a Farsa de Guinevere, que é uma trilogia que traz aí as lendas arturianas. Acho essa capa linda. E tem muitas outras capas da Plataforma que eu também acho belíssimas. Grande parte dos livros que eu tenho da editora são de fantasia. Eu tenho um livro de suspense, que é Sade, mas todas elas muito caprichadas. Então eu queria deixar essa capa da Plataforma. Também gosto muito das capas da Morro Branco, sobretudo aqueles em capa dura. Então trouxe a Cidade de Bronze, que é uma trilogia, o terceiro livro acabou de ser publicado. A Morro Branco não coloca fitilho, mas é uma editora que sempre coloca marcador em todos os seus livros. E isso não vem como brinde. Eles fazem parte do livro como eu acho que deveria fazer. Então eu queria trazer as capas da Morro Branco. E claro, eu não poderia deixar de falar das capas da Darkside. Acho que a Darkside é uma editora que tem um capricho enorme com todas as suas capas. Eu não me lembro, sinceramente, de uma capa que eu não tenha agradado da Darkside. Eu trouxe as Crônicas das Sombras, do selo Dark Love, e todos eles também com esse corte colorido. A Darkside também capricha nas suas páginas internas, também traz um fitilho que eu acho que é um carinho grande para esses livros. Trouxe esse, mas várias capas da Darkside eu considero belíssimas. Então fica aí essas 4 capas representando as capas dessas editoras. Mas tem muitas outras. Eu gosto muito das capas de fantasia da galera Record, gosto muito das capas do Harlan Coben, da Arqueiro. Acho que ela trouxe uma nova cara aí para os livros da Arqueiro, uma nova identidade visual. Gosto bastante. Gosto das capas de romance contemporâneo também da Arqueiro. Acho que elas saíram muito daquela coisa do homem pelado, né? Eu não dou conta dessas. Acho que essas capas já caíram em desuso, inclusive. Item 5. Um personagem que levou um livro para o 10x10. Favoritado. E eu trouxe o Lin Shimin em Viúva de Ferro. Recebi esse livro em parceria com o Coisas de Mineira. É um livro da editora Intrínseca, de autoria de Shiran J. Zhao. É uma duologia, se não me engano. E aqui a gente tem uma protagonista que é muito difícil de gostar dela. A Vu Zetian, ela é uma personagem amargurada, cheia de ódio. Não que eu não dê razão para ela, ela tem todas as razões para ser dessa forma. Mas isso faz com que a gente fique um pouco afastado dela, né? Sem entender ou aprovar grande parte das coisas que ela faz. Mas entra um personagem que é o Li Shimin, que eu acho ele um personagem solar, apesar de ser muito sombrio, porque ele é um prisioneiro, ele assassinou os seus pais, ele assassinou os irmãos, e é um personagem
que está embrutecido, prisioneiro, que é obrigado a comandar uma máquina de guerra numa luta contra extraterrestres que estão tentando dominar esse mundo. A Vulzetia, em algum momento, vai ser obrigada a ficar junto como copilota desse piloto. E é o Li Shinin que traz a docilidade que falta para Vulzetia. Então, para mim, ele é o personagem que trouxe luz, que trouxe essa dose de meiguice para essa história, que é uma história bem dolorosa. Ela vai falar de costumes chineses, como, por exemplo, o costume de quebrar o pé das meninas para que ele fique pequeno, porque isso vai ser mais atrativo. É um mundo em que as mulheres não têm voz, não têm vez, então ele é bem doloroso. É um universo construído de uma forma bem audaciosa e que tem um final que eu não esperava. É um dos plots, sabe daqueles plots que você volta pra ler, pra ter certeza de que é aquilo? É esse que Viúva de Ferro tem. E recomendo sim. É uma distopia jovem, mas muito interessante, com discussões aí importantes para serem feitas sobre o papel da mulher, sobre as formas de amar, enfim. Fica a dica. Bom, nesse meio tempo eu acabo pedindo desculpas porque minha voz continua terrível, eu continuo gripada, mas eu não queria deixar de gravar o vídeo essa semana. Item 6. Levei 10 dias, um livro que levei muito tempo para terminar. Eu já tinha comentado sobre ele com vocês, que é Cursed, publicado pela HarperCollins. Eu até trouxe anotação porque eu comecei a ler esse livro em julho de 2020 e finalizei em dezembro de 2021. Mas não é porque a história não me agradasse. Ele traz aí um reconto das lendas arturianas e eu gostei muito da história, mas eu fiz a bobagem de ver a adaptação antes. E isso aconteceu também com Shadowhunters, apesar de que no caso de Shadowhunters o problema é outro. Mas toda vez que eu vejo a adaptação antes, eu acabo tendo muita dificuldade para voltar para o livro. E eu voltei esse livro porque eu queria finalizá-lo. É uma história que eu estava gostando, com um reconto que eu gosto bastante. Gosto da forma como o autor trouxe aí a Nimue, como aquela que carrega Excalibur. Tem um final que eu ainda estou digerindo, mesmo tendo finalizado esse livro no ano passado. Mas eu gostei dessa história, ainda que tenha demorado mais de um ano para finalizar. Item 7. Se passaram 10 horas e eu não vi. Um livro que é tão fluido que eu não vi as horas passarem. Eu coloco aqui A Ponte Entre Reinos. Eu fiz a leitura desse livro em e-book. É uma publicação da editora seguinte. E é uma fantasia jovem, apesar de que pra mim esse jovem aí, ele deveria aumentar a faixa etária. Pra mim ele é mais 17, mais 18 sim. É uma série de 6 livros em que cada 2 livros tem como foco protagonistas diferentes. Esse primeiro a gente tem então um mundo que tem muitos reinos que fazem comércio através de uma ponte. E o único reino é o responsável por essa ponte. Alguns desses outros reinos eles ficam angustiados com isso, porque quem detém esse controle, ele detém o controle do comércio, portanto, ele vai ter mais dinheiro, vai lucrar muito com isso. Bom, gente, é uma casa que tem cachorros, então eles vão ficar aí de fundo eventualmente. Um desses reinos, ele tá bastante indignado, o rei resolve colocar um plano em curso. Ele vai casar a filha dele com o rei do reino que domina a ponte. Claro que ela vai entrar lá como espiã, de uma forma a levar os segredos desse reino, de como invadir essa ponte, quais são os pontos frágeis, e ela tá lá como espiã. Claro que esse reino entende que a sua nova rainha, ela pode ser uma espiã, mas eles vão levando ali em banho-maria, vão revelando aos poucos os segredos, até que ela toma uma decisão muito ruim. Quando ela toma essa decisão muito ruim, eu fiquei o tempo inteiro pensando assim, ela deixou isso pra trás, né? Ela deixou isso pra trás, porque ela começa a perceber que as histórias não são como o pai dela havia contado. Enfim, é claro que a gente imagina que isso vai caminhar pra um desfecho que não é dos melhores, porque tem uma continuação. Ele termina de uma forma que não necessariamente é chocante, mas que a gente precisa de uma continuação rápido. Seguinte, traz essa continuação pra gente, mas por conta dessa angústia que eu tinha com essa personagem, eu fui lendo e lendo e lendo e lendo. Ele é muito fluido, capítulos curtos, a gente quer saber o que vai acontecer, fica angustiada com as coisas que ela vai descobrindo. Enfim, eu li muito rápido, ele é muito fluido e espero que a continuação venha em breve. E o último item, um livro 10/10. Bom, eu tenho muita dificuldade, toda vez que alguém me pergunta qual é o livro que eu mais indico, qual é o melhor livro que eu já li, é impossível dizer isso.
Porque mesmo que um livro que eu não tenha dado 5 estrelas, 4,5, que eu não tenha favoritado, ele me tocou e me mudou de alguma forma. A gente nunca é a mesma pessoa depois de ler uma história, mesmo aquelas que foram ruins. Então a gente é tocado por toda a história. Se um livro não toca a gente, é porque a gente não mergulhou nele inteiramente, mesmo que a história seja ruim. Além disso, apesar de ter começado a registrar as minhas histórias no Scooby só a partir de 2017, eu já tenho 173 livros favoritados. Não consigo dizer que o melhor livro que eu li está entre os 173 e nem consigo dizer para vocês qual foi o melhor livro. Se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhada lá no meu Scooby, você vai ver as notas que eu dei, os livros que eu resenhei, tá tudo registrado lá no Scooby. Mas eu resolvi trazer 3 livros que são diferentes dos livros que eu falei recentemente, que são muito diferentes entre si. Dando uma olhada rápida nos livros que eu favoritei, talvez tenham me saltado mais. Vou trazer 3 livros. O primeiro deles é Recursão, que é do Clube Intrínsecos, que infelizmente nós tivemos a notícia triste que o clube vai encerrar após 4 anos. Então em setembro vai ser a última caixinha do Intrínsecos. Eu fico muito triste, porque mesmo que não esteja assinando ultimamente o Intrínsecos, eu li livros que eu não teria comprado e não teria escolhido se não tivesse recebido pelo clube. Já falei sobre isso. Livros que inclusive foram favoritados. Recursão era um livro que eu compraria de qualquer maneira, porque é ficção científica, que eu gosto muito. É uma história do Blake Crouch. Eu já li Matéria Escura, gostei bastante. Ele é bastante inovador em alguns aspectos, mas eu achei o final preguiçoso, já comentei isso. Eu gosto muito mais de Recursão, porque aqui eu entendo que a história está muito mais redonda. Então a gente tem um mundo em que as pessoas de repente começam a ter memórias falsas. Elas acordam e além das memórias da sua vida, elas começam a ter memórias de uma vida que elas não viveram, mas são memórias muito reais. Então memórias com vidas, com profissões, com casamentos, com filhos que elas não tiveram. E algumas das pessoas não conseguem viver com esses 2 conjuntos de memórias. E uma dessas personagens acaba tirando sua própria vida. Um detetive é designado para entender o que levou ela a esse ato tão definitivo, e ele vai encontrar respostas aí muito maiores em relação a essas memórias falsas. Inclusive ele vai chegar uma cientista que está pesquisando Alzheimer. E ela quer, não me lembro se é o pai, se é a mãe que tem Alzheimer, e ela fica muito triste porque são pessoas que vão perdendo as suas memórias e ela queria que essas pessoas tivessem uma chance de alguma forma guardar essas memórias. Enfim, mais do que isso não dá pra falar. É fantástico o que esse livro vai trazer. Também é um livro muito fluido e é um dos livros assim favoritados que eu indico muito. Mas eu trouxe também uma ficção científica jovem, que é Crave a Marca, da mesma autora de Divergente, publicado pela Rocco. Eu sei que muita gente acabou não lendo porque não necessariamente é todo mundo que gostou do final da trilogia Divergente. Eu, sinceramente, eu entendo o final que ela deu, mas eu queria outro final. E eu ainda assim resolvi ler Crave a Marca, porque a gente não pode definir um autor por um único livro que a gente leu e não gostou. Bom, aqui a gente tem um mundo que tem muitos planetas, algumas pessoas têm habilidades especiais. A gente vai falar especificamente de um planeta em que talvez aí esteja o grande problema de algumas pessoas em relação a esse livro. Porque nós temos habitantes do norte e do sul, eles estão em conflito, e as pessoas do sul são descritas como pessoas embrutecidas, como pessoas ignorantes, e elas têm a descrição de terem a pele marrom. Eu sei que muita gente ficou incomodado com isso. Eu entendo, não tiro a razão de forma alguma, porque quando a gente descobre quem são esses povos do sul, a gente vai percebendo que a coisa não é bem assim. Então, talvez a autora tenha sido infeliz. Ela podia ter invertido, ela podia ter colocado um outro tipo de descrição. Nós temos 2 protagonistas, um deles tem a habilidade de tirar a habilidade de outra pessoa. Então, quando ele toca essa pessoa, essa segunda pessoa, ela perde a sua habilidade. E a outra personagem, a Syra, ela tem a habilidade de trazer dor para alguém. Então, ela é utilizada por seu pai, evidentemente, como instrumento de tortura. Mas ela mesma sente muita dor. Então, a gente tem o Akos, eventualmente levado para tirar a dor da Syra. Gosto muito dessa história. A primeira parte, ela se passa, sobretudo, nesse planeta, mas depois a gente tem, inclusive, algumas viagens interplanetárias. Gosto muito dos 2 personagens. Apesar de ser uma ficção científica jovem, ela é bem mais sombria. Talvez por essa questão da tortura, toda a dor que a Syra sente, quando a gente vai descobrindo os outros planetas. É uma história bem mais sombria. E ela tem um final, pra mim, que foi muito melhor do que o final que a autora deu pra Divergente. Quem me conhece
conhece já imagina para onde ela vai caminhar. Eu gosto de finais felizes. Por exemplo, especificamente esse tem um final que eu considero agridoce. Não é um final em que todo mundo fica feliz para sempre, mas é um final digno para a história que ela construiu. E o terceiro livro que eu queria recomendar é uma ficção científica. Só recomendei ficção científica, hein? Que é Aurora Ascende, da Amy Kaufman e do Jay Kristoff, também da Roku. Gosto muito da história porque ela é uma história completamente divertida. Eu já li uma história da Amy Kaufman, que é Os Eternos, que é uma série, acho que é uma duologia, e o segundo livro ainda não foi publicado no Brasil. E já li muitas histórias do Jay Kristoff. Sou fã da escrita dele. Eu sei que tem gente problematizando algumas dessas histórias, mas sinceramente eu gostei de todas elas. E aqui a gente tem então essa parte sarcástica que eu imagino que sejam muito do Jay Kristoff. Então é uma ficção científica que vai ser aí uma homenagem a grandes filmes que a gente já viu. A gente tem um grupo de desajustados que vai ter que salvar a galáxia e com elementos muito interessantes. Entre eles, uma inteligência artificial que é o Magalhães, que é um datapad que eles têm. Ele vai apresentando as situações nas aberturas de capítulos. Então ele explica que mundo é esse, quais são os personagens, as guerras que já aconteceram, as raças que são descritas aqui, mas completamente irônico a tal ponto que eventualmente um personagem ou outro acaba mandando ele calar a boca. E o nosso grupo de desajustados, eles são muito divertidos. É uma história acima de tudo divertida, frenética, então a gente não tem tempo para respirar e ler essa história, mas ela é muito divertida. O segundo livro já foi publicado, espero que a Roku traga o terceiro, que já está publicado lá fora, e que traz na capa um dos personagens mais carismáticos dessa turma. Tô ansiosa para finalizar a trilogia. Bom, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham tido paciência aí com a minha voz. Acima de tudo, a ideia é trazer livros novos. Alguns eu já falei uma vez ou outra, alguns eu falei pela primeira vez. Então, a ideia também é sempre estar indicando outros livros para vocês. De novo, vou te pedir a gentileza para se inscrever no canal, ativar o sininho. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser informado. Se você tiver interesse para comprar qualquer um desses livros, eu vou deixar o link de compra da Amazon aqui na caixa de descrição. Se você comprar, isso me ajuda bastante, me dá uma pequena quantia desse valor e sem custar nada para você. Então é uma forma de retribuir o carinho que eu tento trazer nesses vídeos, isso me ajuda bastante. E antes de finalizar, eu queria deixar uma sugestão, tenho deixado nos últimos vídeos, sugestões de vídeos anteriores, se você tiver curiosidade, uma playlist, um vídeo que é interessante, dá uma conferida, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Muito obrigada, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!